Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento do seu dia você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você é muito bem-vindo aos Bravadores em Lição, nosso programa de estudos semanais da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Eu sou o Joab Falcão. E eu sou o Bruno Menezes. E logo após a vinheta nós daremos início à lição 11, o sonho perturbador. Vem com a gente. Pessoal, como vocês devem ter percebido, hoje nós temos uma visita especial, o Bruno. Ele veio aqui ajudar a gente a gravar esse episódio, mais do que especial, já que é um assunto profético. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco, falar de onde você veio, o que você faz, o que você gosta. Bem, eu sou um irmão da igreja, eu gosto muito do assunto das profecias e estou aqui para poder contribuir um pouco, né, com esse assunto maravilhoso, né, que é o assunto das profecias de Daniel. Exatamente, o Bruno se dedica bastante a estudo de profecias de Daniel e Apocalipse. E eu não podia perder essa oportunidade de chamar ele para nos ajudar aqui. Não é isso, Bruno? Maravilha. E o título da lição dessa semana é Sonho Perturbador. E aí eu fiquei perguntando, será que eu já tive um sonho assim também? Você já teve um sonho assim? Eu já tive um sonho, assim, perturbador, não no mesmo nível aqui, né? Como é que foi seu sonho? Então, o que acontece? Eu moro num apartamento lá em Brasília com os meus pais, ele tem 4 blocos. E aí uma vez eu sonhei que em vez de entrar no meu bloco, eu entrava no bloco ao lado. Só que quando eu entrava no bloco ao lado, eu clicava no meu andar e eu saía dentro do meu apartamento já, no hall onde ficava o meu apartamento. Eu achava estranho, né? Oxi, nada a ver, entrei em outro bloco, mas dentro do meu apartamento, tudo bem. Bati na porta, quando eu abri era minha mãe. Só que minha mãe, em vez de me receber com abraço, nossa, que bom que você chegou em casa, ela olhava pra mim e não sabia dizer quem eu era. Nossa. E aí, isso começou a me dar um desespero. Como assim? Minha mãe não tá me reconhecendo, ela não sabe quem eu sou. Como se fosse um universo paralelo. Como se fosse um universo paralelo. E eu fiquei desesperado. E aí eu tentava, não, mas eu sou seu filho. Eu tentava relembrar ela e não adiantava nada. No final eu acordei desesperado em casa. Saí do meu quarto correndo, fui direto pro quarto dos meus pais. Graças a Deus eles me reconheceram. Então, tô aqui pra contar a história também. A gente tá vendo certo, era só um sonho. Mas o sonho de Daniel 7, o sonho que Daniel teve lá em Daniel 7, traz muitas informações. A gente já tinha visto o sonho lá de Daniel capítulo 2, quando ele sonha com a estátua de Nabucodonosor. E agora ele tem um sonho com alguns animais ali diferentes. E aí é aí que você entra, Bruno, para ajudar a entender o que são esses animais, quais são o significado deles, e ajudar a gente a entender isso. Como é que acontece isso, por que dos animais, qual a simbologia, qual o significado. Bem, antes da gente entrar no próprio Daniel 7, a gente tem que se lembrar que houve ali o capítulo 2, né? Exato. E quando a gente está falando de profecia apocalíptica, a profecia apocalíptica ela sempre se repete e expande, trazendo novos detalhes. Sim, então, quando a gente vai falar do capítulo 7, ele vai repetir, né, os mesmos elementos que tem ali no capítulo 2, porém agora ele vai expandir e trazer novos detalhes, né? Por exemplo, no capítulo 2 de Daniel ele teve o sonho com aqueles metais, onde eles eram representados a cabeça de ouro Babilônia, peitos e braços de prata Medopérsia, né? O ventre e quadris de bronze era a Grécia, as pernas de ferro o Império Romano, e pés em parte de ferro e parte de barro, que representavam os reinos divididos do nosso mundo atual, certo? Foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, atinge a estátua nos pés e a esmiuça, certo? Agora, Daniel ele tem um sonho com 4 animais. Então, por exemplo, aquilo que era a cabeça de ouro na estátua de Daniel 2, agora ela se torna um leão com asas de águia. Agora a Babilônia ela vai ser representada com mais detalhes, sim. Né? Em movimentos, né? Ou seja, vai trazer mais detalhes sobre o reino de Babilônia. A mesma coisa também vai ser com os demais reinos, né? Cada detalhezinho tem um significado especial, né? Tem um significado que ajuda a gente a entender melhor. Exatamente. O que eram esses animais, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, existe uma prática que até hoje acontece, mas desde essa época a gente já percebe que existia, que é um animal representar uma nação. Sim. Por exemplo, você sabe qual que é o animal que representa os Estados Unidos? A águia. A águia que eles têm em tudo lá, né? Exatamente. Qualquer comercial deles você vê a águia, por exemplo. A França ela é representada pelo galo. Galo, ok. Exatamente. A Rússia ela é representada pelo urso polar, né? A China é representada pelo urso panda, certo? Então, assim, cada nação hoje, isso até hoje acontece... Aqui no Brasil a gente estava até discutindo isso antes, né? A gente estava pensando, qual seria? Será que é onça pintada, um mico-leão dourado, arara azul? E não é. É qual, Bruno? É o sabiá laranjeira. Sabiá laranjeira. Eles não pediram a minha opinião. Mas, na Babilônia, o animal que representava a Babilônia, né, até pelos achados arqueológicos que a gente tem hoje, é o leão com asas de águia. Por exemplo, existe hoje, inclusive nos museus, por exemplo, em Berlim, existe parte do portal de Chitar.
E esse portal é um portal feito de tijolos vitrificados e nele tem vários desenhos de animais. Entre esses animais existe ali o leão com asas de águia. Ah, legal. Então já era um elemento presente ali na cultura deles. Quando Daniel tem essa visão do leão de águia, ele já poderia imaginar que se tratava de Babilônia, ele já estava familiarizado. Exatamente. Um detalhe importante, muitas vezes a gente acha que é muito novo para poder servir a Deus. Sim. Mas Daniel, quando ele foi para Babilônia, ele tinha 16 anos, né? Quando ele teve a interpretação do sonho de Nabucodonosor, ele tinha 18, né? Porém, agora nesse momento ele já estava com mais de 70 anos de idade. Então ele já estava todo esse período dentro de Babilônia. Para ele, o leão com asas de águia era algo assim que ele já sabia. Né? Exatamente, ele sabia. Esse é o símbolo de Babilônia. E é interessante porque essa questão da idade, a gente vê que não existe idade para servir a Deus, né? Para fazer o que é correto. Daniel interpretou um sonho com 18 e mais à frente com mais de 70 anos. Ele sempre esteve envolvido ali dentro, né? Exatamente. Inclusive a nossa igreja, os fundadores da nossa igreja, Ellen White, os pioneiros, Ellen White tinha 15 anos quando ela teve a sua primeira visão. O chamamento profético de Ellen White foi com 15 anos. Então, ninguém diga, eu sou jovem demais para isso. Não, né? O jovem, ele é tão capaz como qualquer outra pessoa, né? E Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer idade, né? O livro de Daniel, ele mostra isso claramente. Bem, então, Daniel, ele consegue fazer o link diretamente ali com o leão com asas de águia e o Império Babilônico. E a partir dali, ele consegue fazer as demais relações com os demais reinos que vêm logo após ele, né? Por exemplo, tem o urso. O urso, que já vem logo em seguida. Se for pela sequência lógica, é representado pelo peito também, o peito e os braços da estátua de Nabucodonosor. Então seria a Média-Pérsia. Perfeito, exatamente isso. Então seria a Medo-Pérsia, certo? As 3 costelas. Ela tem 3. O urso teria 3 costelas amordaçadas aqui na boca, né? Exatamente, ele traz 3 costelas na boca, que seriam as 3 principais conquistas do Império Medo-Pérsia, que ele conquista ao norte a Lídia, ao ocidente a Babilônia e ao sul o Egito, certo? Interessante. E também o urso, ele se levanta sobre um de seus lados, que significa o reino Medo-Pérsia, ele era formado pela junção de 2 reinos, o reino da Média e o reino da Pérsia. Mas o reino da Pérsia, ele reina um pouco mais de tempo, ele dura um pouco mais de tempo. Na dinastia, os reis, os imperadores, houve mais reis da Pérsia do que da Média. Por isso ele se levanta sobre um de seus lados. Mostrando que um reino sobreporia o outro. Exatamente, né? Exatamente isso. E aí depois vem um leopardo. Né? E fala que esse leopardo, ele recebeu grande autoridade. Então era um reino que teve grande autoridade. O leopardo, o que ele significa para você? Ele é um animal, ele é rápido ou ele é devagar? Rápido. Muito rápido. Muito veloz. Ele é muito veloz. E se esse leopardo tivesse 4 asas de ave, ele seria mais rápido ainda? Provavelmente sim. Ele seria muito mais rápido tanto na terra quanto no céu, né? Exatamente isso. Então, o próximo reino, ele é um reino que em 13 anos ele conquista o mundo inteiro. E ele faz conquistas gigantescas, que é o Império de Alexandre o Grande. Né? O reino da Grécia de Alexandre o Grande. Exatamente. Em apenas 13 anos ele fez todas as conquistas dele. Então foi extremamente veloz. O que outros reinos gastaram séculos para conseguir, Alexandre o Grande ele consegue em apenas 13 anos. Imagina, 13 anos. Ele conquistou o mundo inteiro. Então, assim, foram muito rápidas as conquistas dele, por isso que o animal utilizado por Deus, né, para poder representar o reino da Grécia nesse momento, foi um leopardo. Porém, Alexandre o Grande, no auge do seu poder, ele morre sem auxílio de mãos humanas. Não foi em batalha. Ele morreu vítima de uma bebedeira, de uma festa que ele teve. Fútil, né? Pra pensar. Não foi nada muito significativo e ele morreu mesmo assim. Exatamente. E aí, ao ele morrer, né, vem agora a parte das 4 cabeças, que o reino dele é dividido entre os 4 generais. Aí, os 4 generais eu conheço porque eu estudei história o suficiente. É Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Perfeito, é isso aí. História eu estudei, gente. Pelo menos isso eu tô inteirado. É isso aí. E aí depois vai vir um animal terrível. Espantoso. Ele tinha quantos chifres? 10 chifres. 10 chifres. Quantos caíram? 3. 3 caíram. E aí se levanta... Um chifre diferente, né? Por que ele era diferente? Eu não tenho certeza. Aí você vai ter que me ajudar nessa. Ele tinha olhos como de homem e boca. E falava com insolência. Exatamente. E depois ele perseguia o povo de Deus, ele fazia guerra contra os santos. E ele teria a pretensão, inclusive, de mudar a lei de Deus, certo? Porém, será que Deus ele ficaria no céu sem fazer nada em relação a isso? Com certeza não. E assim, eu imagino que esse animal terrível espantoso também se relacione com a estátua. Então, pela lógica ali, se o animal, se ele vem logo após a Grécia,
O que vem logo após a graça na estátua são as pernas de ferro que simbolizam Roma. Então o animal espantoso, pela lógica, é Roma também. Perfeito, exatamente isso. E os 10 chifres representaria as 10 tribos bárbaras, que foram os reinos que vieram depois. Fizeram a dissolução do Império Romano. Que mais tarde vão vir a Europa ali, que é como a gente identifica os pés da estátua, certo? Exatamente. Interessante. Mas Deus, ele está vendo todas as coisas. Então toda injustiça que é feita aqui nessa terra, a gente pode ter esperança que Deus está julgando. Sim, com certeza. A maior esperança é que Jesus Cristo é o nosso juiz. Então a gente pode descansar em Deus, sabe? Pode ter paz. Pode Ele virá em nosso auxílio, né? No momento que mais precisamos. Exatamente. A gente pode entregar a nossa causa a Deus e descansar. E saber que Deus é um reto juiz. Né? A profecia, ela segue e ela fala que o reino foi dado aos santos do Altíssimo. Ou seja, Deus, ele decidiu favoravelmente ao seu povo. Ou seja, Deus não desampara o seu povo. O povo dele, durante aquele período, ele passou por perseguições, foi morto, foi preso, foi para fogueira. Aconteceu toda sorte de coisas ruins aqui nessa terra com ele. Mas, no momento final da história, no acerto de contas, né, Deus, ele se lembra do seu povo e ele julga o seu povo favoravelmente e entrega um reino eterno para ele. Como a gente vê na estátua lá de Nabucodonosor, a pedra sem auxílio de mãos humanas representando o reino de Cristo. Logo após a passagem desses animais, a gente vê o reino de Cristo sendo estabelecido após o juízo, certo? Exatamente após esse tribunal que temos no céu. E a gente vê assim o cuidado de Deus com o seu povo, né? Que apesar de todas as tribulações e etc. que a gente possa sofrer na vida, no final o reino dele será um reino eterno que será destinado a nós. Perfeito. E aí só pra finalizar essa parte, eu gostaria de ler Amós 3:7. Tem um aviso muito interessante para nós, né? Diz bem assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. A Daniel, ele revelou o que aconteceria no futuro, ele deixou desamparados quanto aos acontecimentos futuros, certo? A gente sabe, por meio dessas profecias e diversos outros textos bíblicos, como ele virá e que o seu reino será um reino eterno destinado aos seus filhos. Graças a Deus a gente tem essa esperança de ver Cristo um dia. Amém. Deus seja louvado. Mas é isso, gente. Muito obrigado, Bruno, por ter acompanhado a gente nesse episódio, nessa série profética que a lição está promovendo. E fica as nossas recomendações finais, né? Se você gostou desse vídeo, mas achou alguma parte confusa, não entendeu direito, volta, reassiste o vídeo com calma, pausadamente, pega a sua Bíblia, vai lendo os textos juntos com a gente, que vai ser muito bom. É importante que você tenha isso gravado na sua memória, para que você saiba, né? Você não fique a parte dos acontecimentos futuros registrados pela Bíblia. Também é sempre bom a gente lembrar você de se inscrever no canal, deixar seu like, acompanhar os vídeos que temos aqui, com músicas especiais, com temas especiais, para que você também possa interagir aqui com a gente. Acompanho vocês no próximo episódio. Até mais, gente. Valeu.